Boa noite, irmãos. Louvamos ao Senhor por podermos estar mais um tempo aqui, para podermos pensar tudo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, tudo que é justo, que é a palavra de Deus, tudo que é de boa fama, que é a palavra de Deus, tudo que é respeitável, é a palavra de Deus, tudo que é eu não estou conseguindo entender. Amável, a palavra de Deus, tudo que é. Eu estou ouvindo os resmungos. Se algum louvor há, se existe algum louvor, a palavra do Senhor é o próprio louvor ao próprio Deus. É nisso que devemos pensar. Tudo que nós precisamos pensar, encher o nosso pensamento, como vai dizer a versão corrigida, né? Na versão atualizada diz, nisso pensai, na atualizada diz nisso pensai, na corrigida vai dizer, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas, enfim, a nossa mente deve estar preenchida pelas coisas de Deus. E é por isso que estamos aqui, para pensar na palavra do Senhor e, pela graça de Deus, aplicá-la pelo ministério do Espírito Santo em nossas vidas, aplicá-la em nosso dia a dia de forma prática. Dessa maneira, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Nós lemos esse texto na semana passada e falamos sobre o processo que Deus está realizando para que nós pudéssemos ou possamos chegar à completação da sua obra, esta obra que é boa. Talvez nós não entendamos muitas vezes dessa maneira, mas o é. De fato, esta palavra, ou seja, esta obra, perdão, é uma obra boa, porque a palavra de Deus nos diz que é boa. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Falamos então na semana passada sobre esse texto, discorremos sobre esta ideia do trabalho de Deus, desta boa obra que Ele está realizando em nossa vida. E eu quero convidar os irmãos também a abrirem agora em outro texto, 1 João capítulo 3. Nós cantamos um outro louvor há pouco, que nós cantamos na semana passada também, que diz o seguinte: inimigo fui, agora estou à mesa. Inimigo fui, agora estou à mesa. Bem propício o texto que foi lido na introdução, na liturgia, quando diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós não tínhamos esta paz com Deus outrora no nosso passado. Não havia paz entre eu e Deus. Mas, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados. E temos paz agora, porque antes não tínhamos paz. Havia um relacionamento de inimizade entre eu e Deus. Eu contestava Deus. Eu não creio em Deus. Ou eu até creio, mas não desta forma que me foi apresentada. Há muitas coisas na palavra ali que eu não entendo, que na verdade eu não concordo. Certa vez, acho que eu já falei essa ilustração de um jovem que tinha um amigo, e este amigo estava trabalhando com um colega de aula, de sala de aula, né? E ele fazia muitas perguntas a este colega. E aí um dia ele perguntou: escuta, mas como é que Jonas pode ter sido engolido por uma baleia? É impossível Jonas ter sido engolido por uma baleia. E aquele jovem ficou sem resposta, porque ele não sabia a resposta. E então ele foi ao seu pastor, e o pastor disse: olha, eu quero conversar com este jovem, com este seu amigo. Qual que é o problema da baleia? Jonas engoliu, a baleia engoliu Jonas, né? Se a baleia não podia engolir Jonas, imagine Jonas engolir a baleia, aí que não dá mesmo.
A baleia, o pastor disse, eu quero conversar com esse teu colega. Marca um horário porque eu quero conversar com ele. E então se marcou aquele horário e o pastor Ironside, o nome do pastor, um pastor até bem conhecido no meio evangélico, eu não sei exatamente o nome, né? Me veio agora essa ilustração. E então, marcado aquele momento, marcado aquele encontro, o pastor então estava ali e o jovem chegou, aquele a colega do rapaz, do jovem da igreja. E aquele jovem então começou, pois é, pastor, então como é que é esse negócio, né? Se Adão teve filhos e filhas, com quem que eles casaram para ter outros filhos? Essas perguntas, né? E negócio da baleia, a baleia engoliu Jonas, como é que é esse negócio? Ok, eu vou te explicar. Abra em João 3,16. E o pastor passou a discorrer sobre o evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele pastor apresentou o evangelho àquele jovem. Aquele jovem não era convertido? Claro que não, por isso que ele tinha tantas perguntas. Por isso que ele tinha tantas indagações. Por isso que ele tinha tantas contestações. Porque o que faltava, na verdade, era a iluminação do evangelho aos seus olhos e ao seu coração, para ele entender e compreender que a fé em Deus nós não podemos compreender. Basta que nós apenas nos joguemos, nós nos ajoelhemos e nós nos deixemos levar por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Depositemos a nossa fé nesta palavra, pois ela é justa, pura, verdadeira e honesta, tudo que é bom está aqui. Basta apenas que confiemos nesta palavra. E esta boa obra que nós lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ela não vai seguir, ela não vai se efetivar, ela não vai ser processada se nós não estivermos observando esta palavra. E percebam que, em 1 João, o apóstolo João vai dizer o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Há um trabalho que está sendo feito. E esse trabalho tem um objetivo. É aquele dia quando nós vamos ser igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós estamos sendo trabalhados. Tanto eu quanto você, desde o momento que nós recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas, nós estamos sendo trabalhados para a glória de Deus. Nós estamos sendo trabalhados para sentarmos à mesa com Ele. Outrora pecadores, outrora inimigos, outrora rebeldes, contestadores daquilo que Deus fez e continua fazendo. Mas quando o Evangelho chega ao meu coração, quando o Evangelho toca o seu coração, quando você compreende efetivamente a luz da glória de Deus na sua vida, a obra de Deus em Cristo Jesus, não há como você ficar perguntando sobre baleias ou sobre isto ou sobre aquilo. Você diz: Senhor, é incompreensível para mim, mas eu aceito a tua palavra, eu aceito este evangelho maravilhoso. Ainda que neste processo eu tenha que esperar, porque perceba que João está dizendo que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados seus filhos, ou seja, agora somos filhos de Deus, somos da família de Deus, e um dia nós vamos sentar à mesa eternamente com Ele, para estar com Ele e viver com Ele. Mas até lá, temos que aguardar este findar desta boa obra, este trabalho que Ele está realizando na minha e na sua vida. Só que esse trabalho nem sempre é um trabalho, como já temos falado, tão prazeroso, mas temos que aguardar, temos que esperar. O problema é que Deus não pensa como eu, Deus não pensa como você.
ele tem os seus próprios pensamentos, a sua própria maneira de ver. E até que se dê aquele dia, perceba, 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz ali, versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus, Pedro está falando do tempo de Noé, do dilúvio, né? Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Perceba que Pedro está falando sobre questões que vão acontecer no futuro, a maneira como Deus haverá de iniciar todo o processo de limpeza, de purificação desta terra e da própria humanidade, reservando o juízo para aqueles que são destinados para o juízo e a salvação para aqueles que são destinados para a salvação. Versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, não devemos esquecer desta coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é 1000 anos para você? 1000 anos são 1000 anos. É muita coisa. Às vezes, quando temos que esperar 1 hora, já é muita coisa, dependendo do que nós estamos esperando. Quando você está com fome e sabe que o almoço só vai sair daqui a 1 hora, aquela hora, aquela hora não chega. E você está louco para ir para casa, e é 4 horas da tarde, e você sai 5 e, é 4 horas e aquele relógio parece que não anda, parece que dá 1 hora, e quando você olha só passou 5 minutos, né? Mas que coisa. Mas para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. A maneira como Deus trabalha é diferente da nossa. E Pedro vai dizer de forma bem clara, há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós não podemos esquecer isso. E se Pedro está falando para nós não esquecermos, é porque nós esquecemos. Se Pedro está dizendo, olha, vocês não devem esquecer isso, é porque efetivamente nós esquecemos. Nós achamos que Deus vai fazer como nós queremos, nós achamos que Deus vai fazer da maneira como eu quero, ou no tempo que eu quero, no tempo que eu acho que deve acontecer, ou dentro dos moldes que eu estabeleci. Não vai. E por isso que eu contesto a Deus, por isso que eu muitas vezes me rebelo com Deus, por isso que muitas vezes eu não me jogo nesta fé e não confio nele completamente para que ele possa dirigir a minha vida por inteiro, porque eu não penso como Deus, ou pelo menos não quero, eu esqueço que Deus trabalha à sua maneira. Até que chegue a completação desta boa obra, irmãos, nós temos que aguardar o final dela, aguardando o findar da boa obra de Deus. E voltando para 1 de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver que este esperar ou este aguardar tem um quê de trabalho. É um esperar um tanto trabalhoso. Eu tinha colocado doloroso, mas não tem que ser, mas sim trabalhoso. Um esperar um tanto trabalhoso. Nós vai ter que se exigir de nós, vai ter que exigir de mim e exigir de você algumas coisas que nós temos que pensar, diferente de como o ser humano pensa, mas buscar pensar como Deus pensa, porque é somente assim que nós vamos conseguir passar por esse tempo aqui, tendo experimentado ou experimentando esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. No versículo 1, nós vamos ver ali de forma bem clara, 1 de João 3, verso 1, vai dizer, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Até que Deus termine esse trabalhar dele nas nossas vidas, nós vamos ter que passar aqui nesta terra como alguém desconhecido. Alguém que o mundo não conhece. Alguém que o mundo não está aplaudindo. Alguém a quem o mundo não está curtindo muito a sua presença. Não que nós estamos trabalhando para isso ou buscando fazer isso. Jovens,
Adolescentes, eu sei que vocês sofrem uma pressão terrível para fazer parte de grupos, não é? Vocês sofrem uma pressão constante para estar inserido naquele grupo social. Talvez nós, adultos também, por que não? Nós gostamos de pertencer a um grupo, nós gostamos de ser ouvidos, nós gostamos de ser bem recebidos, nós gostamos quando nos sentimos úteis num determinado grupo, seja do trabalho, seja na vizinhança, seja na minha própria família. Mas eu sei também que para os adolescentes essa coisa é um pouco mais forte, para os jovens isso é mais forte, porque eles estão em toda aquela vivacidade da juventude, de fazer amizades, fazer viagens, enfim, de conhecer pessoas. E quando eu não consigo isso, então me parece que toda a minha vida perdeu o propósito. Quantos jovens muitas vezes não se perdem ou adquirem hábitos ou vícios, porque aquele grupo social ao qual ele pertence ou quer pertencer está efetivamente fazendo daquela forma. Então ele busca fazer, talvez, aquele linguajar, aquele penteado, aquela tatuagem ou aquele vício, né? Precisa fazer. Percebam, precisamos esquecer que Deus não pensa como nós. A maneira dele trabalhar não é a maneira como o ser humano, como a sociedade humana trabalha. Se eu sou um filho de Deus, se eu posso dizer, como João vai dizer, veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e se eu sou filho de Deus, é porque eu fui transformado por Ele. Agora eu estou vivendo numa outra realidade, eu estou vivendo num outro ambiente, eu estou buscando outras coisas, eu estou buscando as coisas espirituais. Eu não estou dizendo que você, jovem, não possa ter amizade, eu não estou dizendo que nós devemos reduzir o nosso ciclo social apenas aos cristãos, apenas aos crentes, não estou falando isso, apenas àqueles que vão à igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que agradam a Deus, porque agora o meu pensamento, como alguém que foi justificado por Deus, agora estou à mesa e eu penso como o meu Pai. Mas eu tenho que entender que em alguns momentos, este meu ciclo social, as pessoas que eu talvez considero, eles não me conhecem. Sabe por que eles não me conhecem? Porque eles não me compreendem. Eles não compreendem a minha fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. E aqui está a resposta para a baleia, ou para os filhos de Adão, ou para todas as outras questões e perguntas e incógnitas, não é? Ou enigmas que a Bíblia possa parecer ter. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Neste processo do trabalho de Deus nas nossas vidas enquanto aqui na terra, até que esta obra se complete, João está dizendo que, ora, nós somos filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus, e por isso o mundo não nos conhece. Porque o mundo, quem é o mundo? Quem é o homem natural? Porque se você for falar hoje, em qualquer ciclo, irmãos, seja social, no trabalho, seja na sua empresa, seja na sua escola, irmãos, todo mundo é teólogo. Se você for ver hoje, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Ninguém está, não, mas como é que é? Me ensina esse negócio, eu quero saber como é que funciona. Esses dias estava na escola, né, de novo, nossas experiências, né, seculares, e conversando com alguns professores, né. E sabe, irmãos, como é difícil você olhar e ver pessoas que têm ali o grau de conhecimento, né, e falando sobre como está a sociedade hoje. O nível de educação, antigamente, já temos falado sobre isso, né, mas antigamente um jovem via um senhor de idade, e ele respeitava.
Ele não falava palavrão, ele não falava determinadas palavras, né? Ele não tinha determinadas atitudes no ônibus, muito menos. Tinha senhoras ali, opa, vamos cuidar, né, da maneira como nós estamos nos portando. Afinal de contas, tem uma senhora, tem, né? Hoje em dia não, eles fazem qualquer coisa e falam qualquer coisa e não estão nem aí. De repente até até os velhos mesmo estão falando também, né? Mas enfim, isso estávamos falando exatamente sobre esta falta muitas vezes de disciplina. E aí uma professora, né, na conversa, claro, que vem de estar num segmento evangélico, não, professor, nós não podemos julgar as pessoas. Mas eu não estou julgando, eu estou relatando um fato. Isso é um fato que não acontecia há 20 anos atrás. E hoje isso acontece. Não, mas nós não podemos julgar. Tá? Nós não podemos estabelecer que essas pessoas vão ser. Mas eu não estou dizendo que eles vão ser pessoas mau caráter. Estou dizendo que hoje esta coisa está acontecendo, esse desrespeito está acontecendo. É uma realidade da nossa sociedade. E não tem como negar. O que eles vão ser amanhã, se vão ser bons profissionais, isso é outra questão. Eu estou dizendo que a nossa sociedade hoje perdeu aquela noção de limites. Até onde eu posso ir, o que eu posso falar ou não. Estamos vendo qualquer coisa, estamos fazendo qualquer coisa. Agora, percebam o que é o homem natural. A palavra do Senhor, nós acabamos de cantar. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se existe algum louvor, nisto pensai. Este é o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus para o homem. É claro que o homem não quer. Então Deus escolheu um grupo chamado igreja, o grupo este zeloso de boas obras, para que faça isso. Mas este era o padrão de Deus quando Deus criou Adão, lá e colocou no Jardim do Éden. Este era o padrão de Deus para aquele casal lá no Jardim do Éden. Para que eles vivessem essa realidade, para que eles vivessem essas práticas, esses pensamentos. Só que o homem preferiu o pecado. E então ele escolhe a igreja para viver isto. Percebam, o mundo não pode entender. Como o mundo não nos conhece, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, pelo fato de que a igreja agora é um grupo de pessoas que foi transformado por Deus e habita em si o Espírito de Deus, e falo como Paulo diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós, o mundo não vai nos conhecer, porque nós vamos falar coisas diferentes, nós vamos pensar coisas diferentes, e não nos conhecendo, o que vai acontecer? Eles não vão nos entender. E não é chato, não é ruim você falar alguma coisa e você não ser entendido naquilo que você está falando. Você não ser compreendido naquele propósito no qual você está falando, na base na qual você está tendo aquela conversa. É ruim. Você quer explicar algo para alguém e alguém não entende, não compreende aquilo. É ruim, você gosta daquela pessoa, você quer o bem daquela pessoa. Imagine um pai querendo explicar para um filho que ele não pode, que ele precisa agir diferente, mas o filho não entende. Talvez pela questão de geração, talvez pela questão da idade, talvez porque ele quer fazer daquela forma. Mas ele não entende. E quão doloroso, quão sentido fica o coração do pai, porque aqueles filhos não entendem. Essa espera pode ser trabalhosa, no sentido de você estar inserido num grupo, de você estar inserido numa comunidade, e essa comunidade não entender você. Mas não somente não entende, não só não me entende, como rejeita você. Você já passou por alguma rejeição por causa da sua fé? Você já viveu algum tipo de virar a cara, dar de ombros, porque você é cristão, porque você tem um procedimento, porque você tem um pensamento? Perceba o que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 6, versículo 4. Marcos capítulo 6, verso 4.
Jesus diz, porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Percebam que Jesus está dizendo que aqueles que são chamados por Deus para levar a palavra, aqueles que são chamados por Deus para um propósito, você foi chamado por Deus para um propósito? Esta igreja foi chamada por Deus para um propósito? Se sim, amém. E é claro que sim. Por isso somos igreja. Se você diz que é um filho de Deus, se você crê nisso, se você tem certeza do dia em que você se converteu, você foi chamado para um propósito. Logo, você é um profeta em potencial. Mas olha só a palavra de ânimo que Jesus nos dá. Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Você vai falar, lembram de Isaías? Senhor, quem ouviu a nossa pregação? Ninguém. Isaías, eu vou te chamar, você vai pregar, e ninguém... Mas Senhor, como assim? Você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Essa é a realidade. Por isso que nós cremos, não é, na obra do Espírito Santo, na soberania de Deus para salvar o homem. Porque você pode pregar o que for, mas o homem natural não entende. E ele não aceita as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ele não entende, e não só não entende, ele vai rejeitar. Mas a coisa afunila mais ainda. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra na sua terra. Para por aqui? Não. Entre os seus parentes. Já viu aquele cunhado chato? Quando você quer falar para ele do evangelho, ele não aceita, o cara é ateu, o cara sei lá o quê. Entre os seus parentes e na sua própria casa, o seu pai, a sua mãe. Isto vai acontecer. Não há profeta sem honra na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Talvez... Eita, travou aqui. Uma das coisas mais difíceis é quando você deseja ver os seus parentes convertidos, salvos. Seu pai, sua mãe, seus filhos. Mas isso não acontece. E você trabalha, e você ora, e você prega, e você fala, e você busca viver, mas não acontece. Sabe por quê? Por quê? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus trabalhando, sabe em quem? Na sua vida, na minha vida. É claro que Deus conhece o meu desejo. É claro que Deus conhece o meu coração. Mas Ele tem um trabalho na sua vida também. E na minha vida também. Porque se Deus convertesse todos aqueles que eu amo, que trabalho Ele realizaria na minha vida? Aonde estaria a graça? Aonde estaria esse trabalho de Deus mostrar para mim que não sou eu, mas é Ele, no tempo dEle, realizando esse processo, fazendo esse trabalho de conversão na vida daqueles que eu amo, no tempo dEle. Não sei quando vai ser, mas é no tempo dEle. E a minha fé precisa estar depositada neste fato, de que Deus é um Deus soberano. E neste processo eu não vou ser ouvido, eu não vou ser aceito. O mundo, inclusive entre os meus próprios parentes, entre da minha própria casa, não vão me ouvir, vão me rejeitar. É Deus fazendo, é Deus trabalhando na minha vida. Não é um trabalho gostoso, é um processo trabalhoso, é um esperar, muitas vezes doloroso. Quantas vezes você já não chorou pelos seus parentes? E você vai continuar chorando. E eu vou continuar chorando. Nós vamos continuar chorando. Porque é assim que funciona. E não somente não vão nos entender, não somente vão nos rejeitar, como muitas vezes vão nos, pelo fato de não conhecer, nos perseguir. Quando você não conhece alguma coisa, quando você não sabe como aquela coisa funciona, se aquela comida é boa ou não, ou você vai rejeitar,
ou você vai até mesmo não, come esse negócio não, que isso é ruim. Já comeu? Não, nunca comi, mas é ruim. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por que que você vai ser perseguido? Por que que nós vamos ser perseguidos? Porque estamos vivendo piedosamente. Viver piedosamente é viver no Espírito. Viver piedosamente é viver de acordo com a vontade de Deus. O mundo não conhece isso. O mundo não sabe o que é isto. Portanto, o mundo não vai ouvir. Portanto, o mundo ele não vai compreender. O mundo vai rejeitar. E não somente isso, ele vai perseguir. Por que que o homem persegue a Deus? Voltando para aquela nossa conversa do início. Por que tantas contestações? Jesus realmente ressuscitou? Jesus realmente existiu? Jonas e a baleia? Os filhos de Adão e Eva? Por que tantas contestações? Porque não entendem, porque não compreendem, porque não conhecem, porque a luz do Evangelho não chegou ao seu coração. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a sua situação, jovem, senhor, senhora. Eu não sei se você está aqui hoje. Mas você talvez tenha várias perguntas que não tem resposta. A questão é uma só. Paulo vai dizer aos Coríntios, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quando você compreende o Evangelho, quando você compreende o fato de que Cristo morreu por você, quando você compreende as boas novas de salvação, e o que é isto? É o fato de que eu sou pecador, e todos os dias eu peco, mas mesmo assim Deus, na sua graça, enviou o seu Filho para morrer por mim. Ele verteu o seu sangue, ele sofreu na cruz, sem nunca ter cometido nenhum pecado. Quando eu compreendo isso, todas essas perguntas se tornam sem valor. Quem sabe Jonas engoliu a baleia e não tem problema. Não importa, porque se Deus pode salvar um pecador como eu, Deus pode fazer Jonas engolir uma baleia. E não há pergunta, não há contestação nenhuma, porque eu compreendo o meu pecado. Mas sabe quem faz isso? O Espírito de Deus. Quando você se torna um filho de Deus, quando você está à mesa, aí você vai entender a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Enquanto nós não entendermos isto, eu vou ser rebelde. Esse Deus, ele vai ter que explicar para mim por que, que ele quer ser chamado, por que, que ele quer glórias, por que, que ele quer que eu me reúna todo domingo, né? Por que esse negócio aí de ler a Bíblia, por que esse negócio? Eu vou contestar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque antigamente não éramos, não tínhamos esta paz, mas em Cristo Jesus, esta paz se tornou possível. Portanto, esse esperar é um esperar trabalhoso, que vai falar de filhos que estão neste mundo, que não são compreendidos, que são rejeitados e muitas vezes são perseguidos. E no versículo 2 de 1 de João, capítulo 3, nós vamos ler ali: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. É um esperar trabalhoso. Sabe por quê? Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Isso significa que nós não estamos completos. Aquela obra que ele começou, ele ainda não terminou. Lembra das madeirinhas da semana passada? Havia todo um processo.
Foi interessante, no final do culto, né? Alguns irmãos, pastor, Deus está trabalhando, mas eu acho que a serra aí está meio cega, né? Deus está trabalhando na minha vida, mas acho que é com serrote aí, com facão, não sei. Não é com serra elétrica não, né? Porque o negócio está feio. Mas Deus vai trabalhar em uns de uma forma, em outros de outra forma, como aquele irmão que disse, Deus tem as melhores batalhas para os melhores soldados, né? Deus está achando que eu sou o Rambo, então, porque... Tá. Mas é o trabalho dele, nós não somos completos ainda, ele está trabalhando. Mas esse é o trabalho, e isso não é bom, isso não é fácil. É uma luta, sabe por quê? Porque esse trabalho de ele completar-nos é como, por exemplo, uma borboleta, que ainda é uma lagarta. Borboleta que ainda é uma lagarta. Ela vai se tornar borboleta. E ela está naquele processo de crisálida, que chama, aquele processo de transformação. Ela vai para um local, ela vai para algum ponto ali, e ela vai criar ali uma basezinha, e vai ficar pendurada, e vai criar em torno dela um casulo. E dentro desse casulo, aquela lagarta vai sofrer todas as contrações necessárias para ela se transformar em uma borboleta. E ali vai ter dores. E ali essa transformação não é fácil, porque ela não está completa, ela não pode voar ainda. Mas depois de todo o processo completado, aquele casulo vai se abrir, vai se desfazer e ela vai sair como uma linda borboleta. Um dia vamos ser essa borboleta voando nos céus da eternidade, mas isso não aconteceu ainda. Porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você não tem noção, eu não tenho noção do que nós vamos ser nos céus. Eu sei dizer uma coisa, será uma coisa maravilhosa. Se a palavra de Deus é a verdade, se a palavra do Senhor é de fato verdade, será algo maravilhoso. Lembram de Estevão? Eis que vejo os céus abertos, o Filho de Deus sentado à destra do Pai, e o povo jogando pedra nele, e mesmo assim ele estava contemplando a beleza de Cristo. Me parece ali que ele não estava nem aí pelas pedras que estavam alvejando aquele homem, de tão gloriosa que era a visão que Estevão estava vendo dos céus. Deve ser algo maravilhoso, aquilo que nós haveremos de ser, mas não somos ainda. Paulo, quando teve a sua experiência, ele diz, conheço um homem há 14 anos, né, ele viu coisas inefáveis. Ou seja, coisa que não dá para dizer, coisa que eu não consigo contar com as minhas palavras, eu não tenho. Por isso que João vai trazer as suas palavras de forma figurada para nós entendermos ou estudarmos Apocalipse. Porque ele viu coisas que não dá para entender. E percebam como que os homens hoje querem entender um Deus tão maravilhoso. Não tem como. Você não consegue, eu não consigo. Ainda que tenhamos nos convertido, ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e o Espírito Santo habita em nós, as belezas do Evangelho sejam descortinadas diante dos nossos olhos, mas ainda assim, as bênçãos celestes são coisas que nós não entendemos ainda. Portanto, esse trabalho é um trabalho de esperar esse trabalho de Deus em nossas vidas. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Visto como pelos... 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Opa, eu não tinha natureza divina antes, eu era um homem natural. E como homem natural, eu tinha apenas a natureza natural, como homem natural que era. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos co-participantes em Cristo desta natureza divina. E o que é esta natureza divina? Versículo 4, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
Verso 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Pedro não está dizendo que estas coisas existindo em nós, nós vamos bombar na internet. Essas coisas existindo em nós, a minha pregação vai bombar nas mídias sociais. Não! Está dizendo que se essas coisas existirem em mim, eu vou frutificar para o conhecimento de Cristo. É isso que você quer? É para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, para conhecê-lo. É este o processo. Só que nós não estamos prontos ainda para entender todas essas verdades. E estas coisas em nós, a nossa natureza divina, vai lutar contra esta minha natureza humana, que não quer fazer isso. E vai doer. Vai ser trabalhoso. Mas aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E não somente isso, no versículo 3. 1 João 3,3 vai dizer assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Perceba a expressão. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Há uma autorresponsabilidade desta mudança, desta transformação, desta permissão do trabalho de Deus em nós. Você é responsável. É claro que a igreja tem o seu papel, a igreja tem o seu trabalho, o trabalho do aconselhamento, o trabalho do estudo bíblico, o trabalho esse que está sendo feito aqui da pregação, da orientação. Nada disso descartamos. Mas no final das contas, você é responsável. Eu sou responsável. E assim mesmo se purifica. Não estamos falando, não estou dizendo que eu, por mim mesmo, mas mediante o trabalho de Cristo, nesta obra do Senhor, existe a necessidade desta autodisciplina sobre a minha própria vida, desta reflexão sobre mim mesmo, desta autoavaliação sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo. Como já dissemos, é claro que a igreja tem o seu papel, é claro que os irmãos também têm o seu papel, porém, há uma responsabilidade pessoal, e esta responsabilidade é muito grande. Estávamos conversando esses dias sobre a Natália, nossa filha mais velha. Está na Irlanda hoje, e antes de ir para a Irlanda, ela estava na França. Tivemos um processo ali que ela estava muito animada porque o visto dela tinha passado, né? Foi uma falha de informação, até hoje não entendemos aquilo, mas enfim, aconteceu. Mas, desde sempre, a Natália queria ir para o exterior. Não porque eu vou ao pé, eu e a Kátia, a Natália, olha, você pode tudo, menos cuidar de criança. A gente conhece você, minha filha. A gente te conhece. Não, porque eu vou cuidar. Natália, você pode ir, não estou dizendo que você não pode ir, mas cuidar de criança não é uma coisa que a gente vê que você gosta de criança, tal e coisa, mas não é o seu, não é natural em você, né? Não, mas eu quero, beleza. Para quê? Mais do que pai e mãe para conhecer o filho, né? A gente conhece. Mas tá. Aí aconteceu aquela situação do visto, tal, mas daí foi se conversando, ela, então, ao invés de ir como au pair por 1 ano, ela foi por 3 meses. Foi por 3 meses. Hoje, conversando com a Kátia, esses dias, ela falou, ainda bem, mãe, que não deu certo aquele visto. Porque eu ia ter que ficar 1 ano fazendo uma coisa que eu não gosto. Foi bom aquele momento em que ela
percebeu que o visto no primeiro momento não deu certo, e não deu certo mesmo? Claro que não, ela sofreu, ela chorou, foi ruim. Foi ruim por quê? Porque, poxa vida, ela estava esperando ir para lá e ter pelo menos um ano seguro lá naquele país, junto àquela família, e projetar alguma coisa. Não, não foi gostoso, porque todos os sonhos dela se acabaram, se demoliram ali. Mas Deus sabia quem era ela. Apesar de nós já estarmos falando para ela, cuida, você não tem tino para esse negócio de cuidar de criança. Adianta falar? Não adianta. Ela precisou experimentar por ela mesma. A si mesmo se purifica. A igreja tem o seu trabalho, os irmãos têm o seu trabalho, mas a responsabilidade é sua, não é minha. Você tem que entender aonde você está. Você tem que compreender a sua posição em Cristo Jesus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, falo como Paulo. Para você compreender o que você precisa fazer no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Cristo, no seu relacionamento com o Espírito Santo. É você com Deus. Eu não posso gerar isto em você. É só você ler Timóteo, ler a 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo. Paulo é conselheiro daquele homem, mas ele vai dizer, Timóteo, participa. Timóteo, exercita-te na piedade, cuida de ti mesmo e da doutrina, mas você precisa fazer. Você vai perceber que Paulo está orientando, Timóteo, você precisa fazer, você precisa buscar. Timóteo, eu não posso gerar isso em você, Timóteo. E isso não é fácil. Esta autodisciplina é dura comigo mesmo. Porque esta natureza divina que quer lutar contra a minha carne, e a minha carne lutando contra a natureza divina, mas é necessário esta autopurificação, ou esta busca pessoal e particular. Pastor, vem orar comigo? Não, ora você. Você não tem joelho? Dobra esse joelho e vai orar. Chora do lado da tua cama. Posso orar por você? Claro que posso. E não estou negando esse trabalho. Mas a si mesmo se purifica. Todo que tem nela essa esperança, porque essa esperança é tua. É Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em você, habitando no seu coração. Ele conhece as suas dores, eu não conheço. Eu não sei das suas lutas, eu não sei das suas fraquezas. Por mais que você possa me contar, eu não estou vivendo o que você está vivendo. É você com Deus. É você nesse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. É chorando junto com Ele. Derramando suas lágrimas com Ele. Reconhecendo os seus pecados junto a Ele. Recebendo esta graça do perdão de Deus em Cristo Jesus, naquele momento particular entre você e Ele. Mais uma vez eu digo, não estou excluindo o trabalho da igreja, nem o trabalho de aconselhamento, jamais. Mas há uma responsabilidade muito séria, porque vamos levar as cargas uns dos outros, claro que sim, mas nesse processo, cada um levará o seu próprio fardo. Dá trabalho. Estamos secularizando tudo, ou terceirizando tudo, perdão. Professor tem que ser pai, psicólogo, assistente social, policial, muito bem, irmã. Tem que ser, como é que é? Segurança, né? Porque se entra alguém na escola, o professor também tem que, né, ajudar ali os alunos e tal. Enfim, estamos terceirizando a educação dos filhos aos professores. Na vida cristã não existe isso, não. Não tem esse negócio de terceirizar o meu crescimento espiritual. É você. Sou eu com Deus. A gente pode simular, a gente pode forjar, a gente pode camuflar uma ideia. Não dá. O crescimento só vai vir quando eu compreender que eu preciso arcar com as minhas responsabilidades diante de Deus. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo. E mais uma vez eu digo como Paulo, se é que estou realmente na fé. É um trabalho, é um esperar trabalhoso,
Poderia dizer um trabalho, um esperar doloroso. Mas não é somente isto. Eu não quero deixar a nossa mensagem, a nossa fala, meramente num sentido, num clima e num ambiente negativo, mas é também um esperar glorioso. Versículo 1, voltando para o versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. É uma certeza. Você é filho de Deus. Há no seu coração esta certeza. Há no seu coração esta consciência de que agora você pertence à família de Deus. Lembram do filho pródigo? Por que ele pegou a sua herança? Ele gastou a sua herança toda, não gastou? Por que ele gastou? Porque ele tinha uma herança para receber. E por que ele tinha uma herança para receber? Porque ele era filho. E ele sabia disso. Por mais que ele usou aquilo de forma indevida, de forma irracional, mas ele sabia que aquela herança era dele. Por isso ele pegou. E mesmo depois de ter gastado tudo, tendo o desejo de comer as bolotas dos porcos, o que ele lembrou? Na casa de meu pai, os trabalhadores ali comem com fartura, e eu aqui desejando comer, eu vou voltar para o meu pai. Por quê? Porque ele tinha uma identidade. Irmãos, é claro que nós vamos errar. É claro que você vai pecar como crente em Cristo Jesus. Você não é perfeito e eu não sou perfeito. Mas nós sabemos quem somos. Esta esperança que habita em nós, esse trabalho que Deus está realizando. Ele sabe para onde Ele está nos conduzindo, e nós sabemos para onde nós estamos indo, mesmo que nós nunca tenhamos chegado lá, mas nós sabemos aonde Deus está nos levando para a glória eterna, porque nós somos filhos dele, nós sentamos à mesa com ele, o processo está sendo feito, mas eu estou percebendo que ele está fazendo algo em mim, porque eu sou filho dele, eu pertenço a ele, o Espírito Santo habita em mim. Eu não consigo mais viver para este mundo, porque em Cristo Jesus, outrora inimigo, outrora estranho, mas agora justificado mediante a fé, eu tenho paz com o meu Deus. E eu sei que eu posso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, me perdoa, mas muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelas vestes. Senhor, muito obrigado por esta aprovação, porque eu sei que o Senhor quer algo de mim. Isso não é maravilhoso? Passar por esses momentos sabendo que nós somos filhos dele, somos da família de Deus. Não pode ter nada mais maravilhoso do que isto. E mesmo quando errados, nós podemos lembrar da casa do Pai e dizer: Senhor, eu estou indo para lá. Senhor, eu estou indo, eu quero me reconciliar contigo. E eu sei que o Senhor vai me aceitar, porque o teu filho morreu por mim. O teu filho pagou o peso do meu pecado. Versículo 2, então, vai dizer: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, como nós já falamos, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Irmãos, já entenderam isso? Seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a Cristo. Isto é algo inefável. Nós falamos isso na semana passada, mas em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29 em diante. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Porque assim como ele é, nós também seremos. Deus está trabalhando em nós para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós fomos escolhidos por Deus para ele realizar isto em nós, para sermos semelhantes ao seu Filho. Percebam, capítulo 3, no versículo 4, versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Como é que vai se dar essa semelhança nossa com Deus? Versículo 5 agora,
1 João 3,5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Você já se imaginou sem pecado nenhum? Você já se imaginou um dia em que você não vai cometer pecado algum? A menos que você não tenha entendido o que é pecado, a menos que a luz do Evangelho ainda não tenha brilhado nos seus olhos, porque tem pessoas que acham que nunca pecaram, né? Sei lá, que são perfeitos, que as suas boas obras, que o pagar as contas em dia, que trabalhar, que ser honesto, que ser justo, tudo isso está resolvido o seu problema. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. A nós, que já foi revelado a nossa transgressão e a nossa pecaminosidade, e nós sabemos dessa pecaminosidade todos os dias. Você já imaginou um dia em que você não vai mentir? Em que você não vai invejar? Em que você não vai caluniar, em que você não vai dizer um falso testemunho, que você não vai magoar ninguém? Você já imaginou um dia? Que dia maravilhoso não seria isso? Um dia onde você viveu, desde que você acordou até o dia que você reclinou a sua cabeça, para você adormecer, para você dormir e dizer: eu não pequei. Hoje eu não pequei em momento algum. É claro que não existe esse dia na sua vida nem na minha. Mas Deus está trabalhando para nós sermos exatamente assim. Deus está trabalhando para nós sermos exatamente, eternamente assim. É esta a boa obra que Ele quer realizar em nós. Trabalhar em nós de forma tal que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho, sem pecado. Assim como Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas por conta do pecado que infectou a raça humana, Deus teve que enviar Jesus Cristo para que este problema do pecado fosse resolvido. E pode ser resolvido a partir de hoje, se você receber a Cristo como Senhor da sua vida. Mas, pastor, eu vou continuar pecando? Vai, assim como eu, porque é o processo. Mas nesse processo nós temos a esperança de que um dia estaremos sem pecado nenhum, porque hoje não. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele. Como? Sem pecado algum. Eu não sei qual que é a sua situação, qual é a sua realidade. Mas Deus está trabalhando em nós e Ele vai continuar trabalhando. E se você já tem tomado uma decisão ao lado de Cristo Jesus, Ele vai continuar trabalhando na sua vida, porque Ele quer trabalhar em você, preparando o seu coração para aquele dia em que Cristo virá e nos levará para a eternidade. O que você está esperando? Qual é o seu trabalho? Qual é o seu propósito de vida? Aonde você está hoje? Você pode dizer que já é um filho de Deus e que Deus está trabalhando na sua vida? Se sim, amém. Ou não? Você está esperando apenas as coisas deste mundo e desta terra? Você está esperando simplesmente que você tenha um grande nome, você deixe uma grande herança, você deixe aqui um grande legado para os seus filhos? Você acha que isso realmente é a coisa mais importante? É claro que não. Você espera que o seu nome seja contado nos anais da história da raça humana, como alguém que fez ou realizou alguma coisa muito importante? Nada disso importa. O que importa é aonde vamos estar depois que fecharmos os olhos aqui nessa terra. Mas esse trabalho já começa aqui. No dia em que você reconhece, no dia em que eu reconheci que eu era pecador e precisava de Cristo para a minha salvação. E é claro que esse trabalho começou. É claro que esta obra de Deus na minha vida, quebrando este coração duro, que está neste corpo pequeno e transgressor, mas este corpo no qual habita o Espírito Santo,
Deus continua trabalhando. Talvez em alguns momentos alegres, em alguns momentos de tristeza, mas é Deus trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque sabemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Há essa esperança no seu coração? Há essa certeza e este alívio de saber que Deus está trabalhando, e mesmo sendo doloroso, é porque essa esperança nos dá este refrigério de que um dia estaremos com Ele nos céus? Se sim, amém. Se não, o convite hoje é para que você receba Cristo como Senhor da sua vida e deixe tudo o que você está pensando, todas as contestações, todas as rebeldias, tudo que você está buscando, que não seja o próprio Deus, tudo que você está pensando que não seja puro, honesto, de boa fama, que haja próprio louvor a Deus. Deixe tudo isso e pense, preencha o seu pensamento tão somente com a palavra do Senhor e com a ideia de que Cristo morreu por você para te livrar do pecado que te leva para a condenação eterna. Mas que Cristo quer fazer de você, membro da sua família, fazê-lo sentar à sua mesa. E quando acontecer isto, todas as contestações vão embora. Todas as dúvidas e incertezas já não existirão mais, porque você tem uma certeza só, que você foi salvo pela graça, pela obra de Cristo Jesus, e estará um dia nos céus eternamente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus pela graça que o Senhor tem reservado a nós, mesmo indigno que somos e não merecemos pertencer à Tua família, sentarmos à Tua mesa, cearmos contigo, participarmos das bodas do Cordeiro. Ó Senhor, não há em nós dignidade alguma. Mas te damos graças, porque o Senhor tem nos escolhido. O Senhor tem aberto os olhos dos nossos corações, da nossa mente, para entendermos o Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo. Se há alguém nesta noite que ainda não tem entendido isto, o Senhor trabalhe no seu coração, o Senhor possa trabalhar na sua vida. E para nós, ó Deus, que já temos professado a Cristo como Senhor das nossas vidas, que o Senhor possa fazer-nos entender cada dia mais quem somos, aonde estamos, que somos Teus filhos, Senhor. Somos corredeiros com Cristo, e como igrejas que somos, devemos buscar esta purificação diária, entendendo, ó Deus, aquilo que precisamos fazer e entendendo a própria ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Abençoe a Tua igreja nesta semana, todos os nossos afazeres, responsabilidades, que em tudo façamos para a Tua honra e glória. Cada um que aqui está, ó Deus, cada família aqui representada, possa receber o Teu favor, a Tua graça e misericórdia. E nesta semana possamos experimentar, sim, ó Pai, as bênçãos que vêm das Tuas mãos de amor. Muito obrigado, ó Pai, nós oramos e agradecemos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.